Comentar um pouco aqui sobre o índice. Hoje foi o dia aí com a maior barra do gráfico diário do ano, então foram praticamente 6.000 pontos, acho que faltou uns 50 pontos para 6.000 pontos. A barra maior do ano até então era uma barra de mais ou menos 4.000 pontos. E aí isso aqui provavelmente foi por causa eh, da eleição, então teve o resultado da eleição ontem, e aí hoje o dia foi bem mais volátil. Eu acho que todo mundo aí meio que imaginava isso, que ia aumentar a volatilidade. Então você tem a barra 1 aqui, o tamanho dela, ela já tem mais de 1.000 pontos. E o preço abre com um gap de baixa de 4.000 pontos. Então, só observando isso, a primeira informação útil para o dia é que se você vai operar, você vai diminuir bem a tua mão e se adequar a essa volatilidade. Então, se você opera 10 contratos, provavelmente você vai passar a operar 2, 3 no máximo. Você vai se adequar a essa volatilidade. Se a volatilidade aumentou aí por barra umas 3, 4 vezes, porque uma barra começa aqui, por exemplo, tem quase 700 pontos. Normalmente uma barra de rompimento dessas aqui do índice vai ter 250, 300 pontos. Então, ela dobrou a volatilidade, então você vai dividir a quantidade de contratos em dois ou mais. É preferível até que mais, porque você não sabe como que vai se comportar a volatilidade durante o dia. Pode ser que em algum momento ela acelere ainda mais, a volatilidade aumente ainda mais. Então eu marquei aqui alguns trades possíveis, somente ordens de stop, alguns trades mais assim conservadores, talvez. Nem todos funcionaram. Eu não fiz todos também, obviamente, mas alguns exemplos. Então só para demonstrar que mesmo sendo muito volátil, existem operações de price action. Então uma possibilidade, por exemplo, que eu fiz era comprar essa barra 2, entendeu? Aqui tinha uma resistência bem relevante, o preço abriu com um gap bem grande, então poderia ser provavelmente um gap de exaustão e abre rejeitando essa região, então você espera uma continuidade, a continuidade vem na barra 2, poderia talvez comprar aqui o fechamento dela ou comprar o rompimento dela com stop lá na mínima ou stop de continuidade que foi o que eu usei. Então o meu stop de continuidade, eu vendo isso aqui contra, para mim já é suficiente para eu sair fora. Então eu saí aqui na formação dessa barra ainda, então isso aqui não funcionou. Esse aqui inclusive foi um trade que eu fiz e não funcionou. Esse trade aqui eu não fiz, de comprar isso aqui, como tipo aqui de movimento de continuidade, para você pegar mais um impulso aqui para cima, uma correção rasa e você tenta um impulso para cima. Esse trade eu não fiz, mas era um trade possível. Se eu tivesse feito, provavelmente eu teria desistido na continuidade. Mas teve pessoas aí hoje que fizeram na sala esse trade. E aí, em vez de desistir, compraram mais baixo aqui, entendendo que isso aqui provavelmente era realmente um gap de exaustão. Então, se você deixa o teu stop mais amplo aqui embaixo, você ganha a probabilidade e ainda tem a chance de escalar. Muito mais vezes vai sair positivo. Mas, claro, você vai pagar isso com risco, porque às vezes que não funcionar, o preço vai lá embaixo pegar teu stop e o teu stop só dessa entrada aqui já vai ser 1.500 pontos, mais ou menos, né? É óbvio, esses 1.500 pontos no dia de hoje eles não são tão impressionantes, né? Porque você vai diminuir a quantidade de contratos, então vai ser um stop normal, de acordo com a quantidade de contratos que você está usando. Para que opera um e dois contratos em dias mais normais, provavelmente hoje seria assim impraticável operar, não teria como. Você não tem como diminuir um contrato pelo meio, você não tem como operar em um dia tão volátil assim. É, Aí uma outra operação ainda que eu fiz, que eu cheguei a mostrar, era uma venda por aqui assim, mas era uma operação mais agressiva. Então eu marquei isso aqui como possibilidade, que é a ordem limitada. Essa operação aqui, por exemplo, é um rompimento. Você tem um rompimento aqui dessa máxima, preço indo em direção ao gap, um movimento aqui bem forte, o comportamento do preço bem forte, está indo em direção aqui ao gap, em direção à média móvel, e quando ele chega na média móvel ele passa muito forte. O rompimento fecha mais de 50% dessa barra aqui, que é a barra que produziu o rompimento, ela fecha aqui é, mais de 50% da barra acima do ponto de rompimento. Então, os 50% da barra já está acima do ponto de rompimento. Então, você tem aí mais ou menos uns 75% da barra fechando acima do ponto de rompimento com bastante urgência, em um contexto interessante para produzir alguma continuidade. E então, esse aqui também é um trade aí para quem está iniciando um trade possível. Aí, claro, novamente você tem que diminuir o tamanho da posição, calcular o teu stop, que tem que ficar pelo menos abaixo dessa barra, é o mínimo. Então é quase 700 pontos de stop, porque consegue diminuir a mão a quantidade suficiente para fazer esse trade. É um trade aí interessante.
E o preço deixa esse gap aqui também no ponto de rompimento e não volta mais a testar. Até tenta aqui fazer alguma coisa, mas não consegue nem sequer fechar uma barra boa de venda. Então, isso aqui dá uma continuidade. Talvez até aqui seria uma nova compra, mas aqui eu não marquei porque aqui você está chegando em uma nova região aqui. Então, seria bom esperar a continuidade de barras tão grandes assim. E aqui você tem continuidade, pavio acima de barra. Não é interessante comprar na passagem da barra acima mesmo que está muito forte. Claro que você não pensa em vender, se você quiser operar, você vai operar comprado, pelo menos até o preço testar o magneto mais forte do dia, que era o fechamento lá do dia anterior, então, e também aqui seria o fechamento do gap. E quando o preço deixa essa barra aqui de continuidade fechando um pavio anterior, provavelmente, como ele está muito perto do gap, ele se torna um magneto muito forte a cada vez que o preço chega mais perto. Então, provavelmente isso aqui vai sugar para lá. Você tem aqui nesse momento um alvo praticamente 1.000 pontos para quem operou aqui com ordem stop. E você poderia ter stop de continuidade, pensando em escalar, ou seria melhor para quem está começando um stop de barra mesmo, abaixo dessa barra ou abaixo dessa outra barra. Ainda que fosse abaixo dessa barra, você teria um stop aí de quase 900 pontos e um alvo um pouco maior ou do mesmo tamanho. Então, você teria uma operação mais ou menos, medindo aqui de uma entrada aqui, por exemplo, até o alvo, você teria, por exemplo, um stop de 1 para 1 aqui e o alvo aqui. Mas como o mercado está forte, o 1 para 1 ele se torna 1,5 para 1 devido à ponderação da probabilidade. Então também seria um trade interessante. Quando o preço chega muito perto aqui, aí já não são os melhores trades, coisas mais, são trades mais para scalp, para quem sabe escalar, então já é mais arriscado. E aí aqui em cima, o preço falha, lá uma máxima importante, chega o maior, talvez o maior movimento de tendência também do ano, o impulso de 5.000 pontos, é com certeza o maior impulso de tendência do ano no gráfico de 5 minutos, então você não pode também criar a expectativa que a partir daqui ele vai subir mais 5.000 pontos sem corrigir, pelo menos. E aí ele chega lá em cima, falha, também não é fácil você entrar na venda assim de cara, mas aqui assim já dá para perceber que provavelmente vai ser um endless pullback ou o mercado vai ficar lateral nessa região. Mas as melhores vendas para quem é mais conservador, na minha leitura, eu entendo que seriam depois dessa barra aqui. Então, essa barra aqui realmente confirma, coloca o mercado no modo sempre vendido. E aí, a partir daqui você procura formas de entrar na venda. E essa aqui era uma possibilidade, vender essa barra aqui, depois no topo duplo, uma correção rasa em relação a essa barra. Então, dá para perceber aqui, fica bem claro que o preço está deixando um gap aqui, esse espaço. Então o preço está forte aqui na venda, muitas barras aqui não conseguiu nem corrigir. Então dá para vender aqui abaixo de barras, provavelmente você vai conseguir aqui. A maioria das vezes vai conseguir pelo menos 1 para 1 em relação ao stop. Mesmo o stop ficando acima dessa barra, ou ficando aqui acima, ou ficando aqui acima. Porque mesmo que ficasse aqui acima o stop, você tem espaço ainda. Né? Por exemplo, se vende essa barra aqui, coloca o teu stop aqui em cima, mesmo que você vai buscar 1 para 1, teu stop aqui ele está 800 pontos, por exemplo. Mesmo que você vai buscar 1 para 1, você tem espaço ainda. O dia é um dia bem amplo, ele pode cair a partir daqui, caso ele vá testar aqui embaixo, ele poderia cair 2.000 pontos. Então, não aconteceu. Mas quem vendeu aqui com o stop aqui acima, ou mesmo lá em cima, conseguiu aqui o 1 para 1. E o preço, assim, foi um bom movimento, tinha até mais chances aqui de vender nessa continuidade. Só que, claro, quanto mais baixo você vende, melhor você precisa gerenciar, entender aqui o que está fazendo e qual o risco que você está correndo. E talvez um último trade que eu marquei aqui, que seria talvez um dos melhores trades até esse momento aqui do dia, seria uma venda aqui, porque aqui você ainda tem na última pernada uma perna íngreme, muito mais forte, talvez aqui do que exagerada, essa perna aqui, essa puxada aqui para baixo. É claro que faz parte provavelmente de uma lateralidade, isso aqui, mas aqui você tem muitas bases consecutivas, muita força acumulada. Então o preço solta o impulso até a região da média, solta uma barra de venda. Talvez você não vai querer vender a primeira porque esse impulso aqui também tem bastante força, assim, compradora nesse impulso. Então, caso você evite a primeira, você está buscando uma segunda entrada para pelo menos tentar, quem sabe aqui retestar esse fundo. Se você está tentando isso, essa aqui é uma segunda entrada razoável, porque essa barra aqui grande você não tem certeza se ela coloca o mercado no modo sempre comprado ou não, devido a ela ter ainda uma certa sobreposição com as barras anteriores, devido a ela estar cortando a média móvel e ela ser uma outside bar. Então, quem compra essa barra aqui provavelmente não vai conseguir lucros tão rápidos assim. A maioria das vezes quem compra aqui
vai ter alguma dificuldade, pelo menos, de conseguir lucro. Então, se depois dessa barra vem uma barra de sinal e ainda mais uma barra com corpo pequeno a favor do movimento anterior, uma segunda entrada, provavelmente isso aqui levaria ao pelo menos um scalp ou um reteste de fundo. E mesmo quem entra aqui nessa barra com stop acima aqui, vai ter um stop ainda aqui curto em relação à volatilidade do dia, um stop de uns 400 pontos quase, para se funcionar, se você tiver certo na tua teoria aí, desse trade, no caso, se essa entrada funcionar, ela vai buscar aí só um teste de mínima já buscaria uns 600 pontos, então compensa o risco, o retorno, por probabilidade. Claro que nesse caso aqui não funcionou, e às vezes quando não funciona, a gente nem chega a levar o stop total, então talvez aqui já daria desistência nessa barrinha aqui, talvez até nessa próxima. Eu provavelmente desistiria nessa aqui ou no rompimento dela, talvez nem precisaria executar o stop, economizaria, porque a continuidade disso aqui é uma falha. Então, o preço acho que até rompe aqui. Deixa eu até ver se rompe para dar a entrada. Ela até rompe para dar uma entrada com early stop, vai abaixo aqui da barra. Mas já dá para perceber pela continuidade que talvez não é para baixo. Aqui demora mais novamente, então ficou já 10 minutos aqui, duas bases de 5 minutos, sem conseguir vir abaixo dessa mínima. Então, isso aqui já são alguns indícios, de que pode falhar. Então, esses são alguns trades aí. Eu marquei aqui no dia só para exemplificar a metodologia. Aqui tem outros aqui nessa alta também, mas aqui já ficou um pouco mais complexo. E para mostrar que dá para operar um dia assim também. Claro que você vai levar stops também. E os stops vão ser bem maiores. Você precisa entender isso desde quando você começa o dia. E os teus alvos também. Tanto é que hoje eu comecei o dia com dois stops de 500 pontos, uma venda aqui que estopou aqui, foi 600 pontos de stop, mais ou menos, ou quase isso. Um de uma compra que eu comprei aqui, estopei aqui embaixo, deu 500 pontos de stop, então eu já estava com 1000 pontos de stop, mas com uma mão bem menor, porque entendendo como que funciona o dia, ainda poderia levar mais stops, estava tudo dentro do gerenciamento. Então quando veio aqui uma operação melhor, que eu entendi como sendo melhor que as anteriores, que foi esse rompimento aqui, aqui eu consegui entrar com mais contratos, e ainda totalmente com a mão menor do que a mão habitual. E aí, com esse trade que deu para obviamente, pagar os stops anteriores, porque aqui 1000 pontos andou rápido e ainda assim eram mais contratos também, porque o trade era melhor, parecia melhor. Tinha mais chance de ser um trade melhor que os anteriores. E aí pago os stops e ainda com uma parte bem menor da mão que restou, ainda deu para sair, acho que aqui em cima assim deu 3.445 pontos, que foi o meu recorde de pontuação. Mas isso não mudou nada a minha vida, não muda meu dia praticamente, não muda a minha semana, não muda o resultado do mês. Assim, não muda nada ao ponto de ser relevante você operar em um dia mais volátil e resolver a tua vida em um dia. Isso não vai acontecer nem para o lado positivo na conta, e também não deve acontecer para o lado negativo. Você não pode arruinar um mês em um dia assim, ou em qualquer dia, e também não pode arruinar uma semana. Muito menos arruinar um ano em um dia desse jeito assim. Um dia mais volátil. Então, mais ou menos isso a ideia aí do dia de hoje. E também talvez vai ser isso nos próximos dias aí, como está muito perto da data e do resultado da eleição, o mercado pode ser que continue aí mais uns dias ainda bastante volátil, com barras de 500 pontos, 800 pontos, 1000 pontos. Então tem que tomar bastante cuidado para que opera um, dois, três contratos, talvez nem compensa operar por alguns dias, aí é melhor até eu ficar observando, estudando, operando o simulador, para também não sair, não querer sair, não sair muito fora às vezes de um gerenciamento e se perder.